TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! A TVC, a TV do Correio da Manhã, está em várias cidades da região serrana, em Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. E o Rosina de AZ de hoje vai dar continuidade a um assunto abordado na semana passada. Mas, para que você não perca, eu vou pedir para você acompanhar pelo site ou pelas redes sociais da TVC, que tem no Instagram, no Facebook, tem o site oficial do canal e ainda tem no YouTube. Você pode acompanhar. E o meu programa, quem perdeu o programa no domingo passado, pode assistir a reprise às sextas-feiras, às 10 da manhã. E neste domingo, nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. E você pode mandar a sua sugestão para o próximo programa pelo meu Facebook ou então pelo meu WhatsApp, que aparece aí na sua telinha. E antes de começar, eu quero lembrar que quem quiser estudar português para concurso, ter uma orientação para fazer o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, aula de português para qualquer fim, você pode me procurar, que eu também dou aula particular. Vamos melhorar a nossa escrita e a nossa fala. A fala é um cartão de visitas. Gente, na semana passada, no último programa, que caiu no domingo de Páscoa, eu escolhi 4 palavrinhas para trabalharmos o campo semântico, o campo do significado delas. Vou dar um exemplo. O que é esse significado? Tem o significado do dicionário e tem o significado que nós damos no dia a dia. A palavra sinistro. O que significa sinistro no dicionário? É um acidente. O seguro cobre sinistros, acidentes. Mas muita gente usa a palavra sinistro com sentido que bacana, muito legal, super, ou então como algo aterrorizante. Então, a semântica estuda as possibilidades de significado de uma palavra. E eu comecei na semana passada a trabalhar o sentido da Páscoa, que a Páscoa é a festa judaico-cristã que lembra a morte de Cristo na cruz ou a passagem do anjo do Senhor que liberta o seu povo da escravidão. Cristo liberta a quem acredita, nós católicos e cristãos, do pecado. E aquele que é ateu? Que libertação ele tem, que ele pode viver no seu dia a dia? E aí eu comecei a trabalhar o significado da palavra escravidão. Quais escravidões nós vivemos, porque nós vivemos no século XXI, em 2022. Qual poderia ser o sentido de liberdade? Quais são as nossas liberdades? Diferenciando de libertinagem. Liberdade exige responsabilidade, a capacidade de responder pelos nossos atos. E eu quero dar continuidade a essa reflexão, até porque ainda estamos no período de Páscoa, porque o período de Páscoa não é só o domingo, ele começa no domingo e vai até Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, vamos continuar essa reflexão. E aí eu trouxe para vocês uma reflexão que eu uso, na qual eu uso os 10 mandamentos
e a Declaração dos Direitos Humanos. Por que isso, para quem não acompanhou o programa da semana passada? A nossa cultura ocidental tem como pilar o direito greco-romano. Toda a filosofia, a racionalidade, toda a reflexão do direito greco-romano. E a tradição do comportamento moral judaico-cristão. Então, como apareceu aí, depois a gente bota de novo, depois, nós vamos começar essa reflexão. Eu vou partir dos 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar seu santo nome, não usar o santo nome de Deus em vão, e guardar domingos, dias santos e feriados. E o primeiro artigo dos direitos humanos, eu vou ler para vocês, eu faço questão de ler. Só esperem um pouquinho para eu não me perder aqui. Eu vou ler, que é o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e concordância e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ora, o que esses 3 mandamentos têm em relação com o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos? É a dignidade humana. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu reconheço um único Pai. O Pai criador de toda a humanidade. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Ok, é direito seu não acreditar. Você é livre para acreditar, tanto quanto é livre para não acreditar. E aí, dentro da Declaração de Direitos Humanos, você tem que reconhecer a dignidade uns dos outros em fraternidade, espírito de fraternidade. Ou seja, é uma única humanidade. Não existem várias espécies humanas, existe uma única humanidade. E todos nascem livres e capazes, inteligentes, conscientes da sua dignidade. Perfeito. Esses 3 mandamentos estão relacionados também aos direitos de dignidade. Quando eu não respeito o outro em sua dignidade, em sua liberdade de crença, inclusive, eu não estou respeitando, para quem acredita, eu não estou respeitando a Deus. Porque eu não respeito o meu semelhante, eu não respeito a mim mesma. Então, eu estou querendo mostrar que, independente de ter fé ou não em um Deus, a humanidade é uma só. E essa dignidade é única. Todos são dignos e iguais. Iguais perante a lei. E a riqueza da humanidade é a individualidade, é a diferença na individualidade. Aí vamos ao artigo 2º, que ainda está relacionado a esses 3 primeiros mandamentos. Todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, nesse 2º artigo, vem reforçar tudo que eu falei no outro programa e o que eu ainda vou falar nesse. Nós somos diferentes. Está aí, ó, nossa identidade aqui para provar. E as plantas, o passarinho, cada biquinho de passarinho, por mesmo que ele seja da mesma
minha espécie, você olha e é igual ao outro. Ele é diferente um do outro, tem uma identidade. A planta também. Os gêmeos, idênticos, cada um é um. Essa diferença, essa diversidade é a riqueza humana. Lembra da história de um time só? Se todo mundo, se o mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas fossem Flamengo, não teria Fluminense, Corinthians, Vasco, Botafogo, Palmeiras, São Paulino. Não teria Copa do Mundo, não teria Brasileirão, não teria o Estadual Paulista, não teria o Cariocão. Só Flamengo, coisa sem graça, né? Ser só Flamengo. O gostoso de ser Flamengo é ganhar do Fluminense, é ganhar do Botafogo, é ganhar do Vasco, ou perder para o Fluminense, como nós perdemos. Então, pensa, a diferença não tira a igualdade em relação à espécie humana. Somos em relação aos nossos direitos e em relação aos nossos deveres, em relação a reconhecer no outro um espírito, com o espírito de fraternidade, a dignidade do outro. Está na Declaração dos Direitos Humanos. Nada tem a ver com religião, mas tem a ver com liberdade e tem a ver com respeito. E guardar dias santos e feriados tem a ver com respeito à dignidade do outro. Vocês sabem que neste feriado agora nós tivemos o Carnaval. O feriado da semana passada caiu na Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. E tinha cidade no Brasil comemorando o Carnaval. É desrespeitoso com a festa sagrada, com a própria Semana Santa. Ah, eu não acredito em Deus, não acredito nisso. Tá, mas isso não lhe dá o direito de desrespeitar quem crê. Parabéns para os governadores e prefeitos que tiveram o bom senso de marcar a nova data do Carnaval, que foi adiado devido à pandemia, para depois da Semana Santa, respeitando a dignidade e a fraternidade e o direito daqueles que creem em Deus. Parabéns! Bom, aí temos o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe e não matar. O honrar pai e mãe é o primeiro passo para o respeito à autoridade. Veja bem, quem é o primeiro núcleo social com o qual temos contato? Não é com o lobo, nem com o cachorro, nem com o gato. É com a família, é pai e mãe. Não importa que pai, que mãe, se é de sangue, se não é de sangue. É o laço de dignidade, de respeito da vida pela vida um do outro. Isso é que é importante. E aí, estou voltando na 3, sei lá que número é essa, se é 1, se é 3. E aí, eu vou dizer a vocês, a primeira autoridade a qual eu devo obediência é o meu responsável. Pode não ser de sangue, pode ser só um responsável social, um tutor. Mas é ali que eu aprendo a respeitar uma autoridade, a respeitar as regras para viver em sociedade. Não é minha vida, minhas regras. Eu tenho que respeitar o outro. Se eu quero que o outro me respeite, a primeira atitude de respeito tem que partir de mim. E é isso que eu aprendo em família. Ou dentro desse núcleo, onde tem alguém mais velho, legalmente constituído para ser o meu tutor ou responsável por mim. Lembra, eu expliquei, a criança não tem condições de responder pelas suas ações. Então eu vou aprender a obedecer às regras de convívio social.
E essas regras estão presentes na Declaração dos Direitos Humanos, estão presentes nas constituições municipais, estaduais e federais. Se eu não consigo respeitar a regra, eu não consigo conviver em sociedade. Vamos continuar essa reflexão depois do intervalo. Aí nós vamos para o 5º mandamento e vamos ver mais um artigo da Declaração dos Direitos Humanos. Voltamos já, fica comigo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão! Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, de volta, comentando sobre o significado das palavras escravidão, liberdade, responsabilidade e ressurreição, e comparando com a Declaração dos Direitos Humanos e os 10 Mandamentos. E eu parei no honrar pai e mãe, lembrando que é o primeiro contato com a autoridade, é quando eu aprendo a obedecer regras. Gente, por que as regras são importantes e eu devo obedecê-las? Para organizar a convivência. Jogo de futebol, tem regra? Tem. Se você não obedece às regras do jogo de futebol, você começa levando um cartão amarelo. Se você leva mais de um, você é expulso. Você mostrou que não sabe jogar futebol. Porque saber jogar futebol não é só saber chutar a bola, é saber participar do jogo obedecendo às regras. Então, tudo na organização social tem regras. E é onde a família, nesse núcleo, não importa se é pai de sangue, mãe de sangue, se é um tutor social, o que é, importa que é o núcleo onde eu sou criado, onde eu sou educado. E aí eu tenho que começo a aprender a obedecer às regras e a respeitar o próximo, que é assim que eu vou aprender a ter liberdade. Bom,
Aí vamos ao outro, que é respeitar a vida. Muita gente conhece com a frase negativa, não matar. É necessariamente respeitar a vida. E o que é respeitar a vida? É você tomar o medicamento que você precisa tomar para não adoecer. É você não pegar o carro depois de ter enchido a cara de cerveja e dirigir para não matar. Você não pegou o carro com a intenção de matar. Você pegou o carro com a intenção de ir para casa, digamos assim. Mas, como diz no direito, você assumiu o risco de matar, porque você bebeu e foi dirigir. E se você causou um acidente matando uma pessoa, você sabia que isso podia acontecer. E aí eu vou ligar de novo. Não são as suas regras. As suas regras, elas atendem só a você. Mas para convívio social eu tenho que saber respeitar as regras sociais, que são bem claras na nossa Constituição, nos nossos ordenamentos jurídicos, que regulamentam cada lei e por aí afora. E aí, esse não matar também tem a ver com a propaganda que você acabou de assistir, porque ela liga a outro mandamento, que é não pecar contra a castidade, que é o pensamento puro, que não é só ligado à sexualidade. O outro está ligado também ao pensamento puro. O que é o pensamento puro? Eu vou pegar o troco que o trocador do ônibus me deu. Eu vi que ele me deu mais dinheiro do que ele deveria ter me dado de troco. Aí, opa, lucrei. Isso não é um pensamento puro. O pensamento puro vai fazer com que eu volte, devolva o que ele me deu a mais, porque senão eu estou prejudicando o outro. É não querer bancar o espertinho para cima das pessoas. Isso também está ligado à castidade. E se eu sou livre, eu volto e devolvo o dinheiro a mais. Mas se eu sou escravo da minha ganância, da minha inveja, da minha mesquinharia de querer sempre levar vantagem do meu egoísmo, aí eu vou ficar com dinheiro e quem vai pagar a conta é o trocador, o pobre trabalhador. Bom, e aí continuando. No artigo 5, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aquelas falas do meu anúncio são cruéis, são degradantes. Não basta ser só um castigo que o pai faz com o filho. Quantas mães dizem para a criança que ela não deveria ter nascido? Isso é desumano. Isso não forma pessoas. Isso escraviza pessoas. Então, ter liberdade é respeito pelo outro. E o respeito começa dentro de casa, para que ele vá à rua. Então, vocês vão observando que a nossa sociedade está doente. Ela precisa ser libertada da escravidão. Que isso tudo é escravidão. É escravidão do espírito, da alma, da pessoa, independente de fé. Vamos continuar, porque senão não vai dar tempo de novo e eu quero acabar nessa. No artigo 6º, todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Gente, é a dignidade humana. Nós já estamos no 6º artigo e ele está sempre batendo nessa questão da dignidade. Vamos continuar. Artigo 7º. Todo ser humano, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm o direito, igual proteção contra qualquer discriminação. Qualquer discriminação, de acordo com esta declaração. Então, se eu vou lá
não matar, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não roubar. Olha a lei, que não tem nada a ver com religião, o que fala? Fala a mesma coisa com outras palavras. E se eu faço isso tudo e não respeito a liberdade do outro, não respeito que o outro seja diferente de mim, não respeito que o outro pense diferente de mim, eu não estou respeitando a Declaração dos Direitos Humanos. Muito menos os mandamentos. E não é só na família, em todas as relações, até nas redes sociais. Outro dia eu vi gente chorando, dando entrevista porque assumiu que era hétero e foi cancelado. Gente, o que é isso? Eu posso ser hétero, o outro pode ser homo, pode ser pan, pode ser trans, pode ser o que ele quiser. Mas eu não tenho que obrigar todo mundo a ser aquilo que eu sou. Eu tenho que respeitar o que o outro é. É disso que eu estou falando. E essa escravidão de você ter que obedecer no sentido pejorativo, negativo, como escravo ao outro, que aí é uma escravidão ideológica, que eu falei no outro programa, isso não pode existir. Por isso está tendo guerra. Por isso está essa confusão, um matando o outro. A violência só aumenta, o suicídio só aumenta, o homicídio só aumenta. Porque falta respeito. Famílias desunidas, crises de identidade, porque falta respeito, falta liberdade. As pessoas estão virando escravas umas das outras. Não é aquele tipo de escravidão que aconteceu no século XV, século XVI. É uma escravidão diferenciada, mas é escravidão. E aí, vamos lá, que está quase acabando o programa de hoje e eu quero terminar. Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. É o 8º, 9º e o 10º mandamentos, ligados ao 8º, 9º e 10º artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que é a questão do direito à igualdade, direito à propriedade, direito à família, que está no artigo 16, direito a um casamento, que está no artigo 18, artigo 19, direito à livre expressão. E eu não devo cobiçar o que é do outro. Não importa se é a mulher, se é o relógio, se é a sabedoria, se é o conhecimento. Sair falando mal de qualquer jeito, sem provas. Gente, vou contar um caso bem rapidinho antes que o meu tempo estoure. No século XVI, Nicolau Copérnico, estudando as estrelas, ele era um estudioso, ele descobriu que a Terra girava em torno do Sol, a Terra e os outros planetas. Mas naquela época todo o mundo conhecido acreditava que era o Sol e os outros astros que giravam em torno da Terra. Ele foi condenado à morte porque disseram que o que ele estava falando era um absurdo. Hoje chamaria de fake news. E depois provaram que ele estava certo. Então, por que eu vou condenar alguém antes mesmo de ter prova? Por que eu vou cancelar alguém, levantar falso testemunho? Vamos investigar primeiro. Nicolau Copérnico estava certo. Ele era o cientista. Ele não era o curioso. Ele era o cientista. Então, vamos aprender o que é ressurreição. Ressurreição é você refletir e mudar de atitude, respeitando a liberdade do outro, assumindo seus atos com responsabilidade e deixando de ser escravo de alguém. Ok? E no próximo programa, Rosina de AZ, conto com a sua sugestão de assunto
de tema, de dúvida e seja lá o que for, porque eu respeito você, meu telespectador. Até semana que vem e obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.